Olá pessoal do canal Mil Escritas, eu sou Júlio Belfort e a gente está na 7ª aula sobre a sintaxe e hoje é uma nova fase, a gente vai começar a trabalhar o período composto. Então da aula 1 até a aula 6, eu vou deixar o card acima para que vocês possam estar acompanhando. A gente trabalhou nessas aulas sobre o período simples, a gente viu muita coisa. E a partir de então, a gente vai trabalhar com uma coisa um pouquinho mais avançada, que é trabalhar com estruturas textuais de um período composto. Eu vou estar dividindo essas aulas em aulas menores, para que a gente possa entender bem esse assunto. Pessoal, curtam o canal, compartilhem, ok? Então a gente vai começar agora, tá? Essa introdução ao período composto. O que é um período composto? É uma estrutura gramatical que combina duas ou mais orações, formando um enunciado mais complexo e mais completo. Ela é fundamental para a expressão de ideias e as relações entre diferentes pensamentos, ok? Então, no período simples, a gente trabalhou com construções em que havia um verbo. Um verbo dentro de um período, a gente chama de período simples. E período composto, ele vai ter mais de um verbo. Pode ser 2 ou 3 ou mais, dependendo da estrutura. Mas nessa aula a gente vai só introduzir o assunto, tá? Recapitulando alguns conceitos base, como o que é período? Gente, o que é um período? O que vocês entendem como um período? Então, um período é um intervalo que vai desde a letra maiúscula, por exemplo, aqui, ó, Maria comprou um carro novo. Então, o período é um intervalo que vai desde a letra maiúscula até o final, que geralmente é pontuado, ok? E tem um sentido completo. Ok? Então, nessa frase, ou nessa oração, Maria comprou um carro novo, como há apenas um verbo, a gente chama de período simples, ok? Quando tiver 2 verbos ou mais, a gente vai chamar de período composto. E se baseia essa sequência de aula que a gente vai estar fazendo a partir desse momento, ok? Por exemplo, aqui nessa frase, fomos para o litoral na sexta e voltamos na segunda. Por que eu digo que é um período composto? Porque ele tem duas ideias, ele tem 2 verbos, ó. Fomos para o litoral, ok? Na sexta. Voltamos e voltamos na segunda. Como ele tem 2 verbos, a gente chama esse período, né? Período completo, aqui tem um período composto. Estas orações, eles se fazem de termos independentes, tá? Pois a gente consegue entender em volta de cada verbo que a estrutura está completa. Por exemplo, se eu dizer para você, fomos para o litoral na sexta, você entende, não há nada aqui de novo. E se eu falar para você, voltamos na segunda, você também vai entender. Ou seja, são períodos compostos por coordenação, como a gente vai ver nas próximas aulas, eu só estou introduzindo. Período composto por coordenação são períodos que se fazem de frases ou de orações que são independentes entre si, ok? Então vamos lá. E o que é um período composto por subordinação? Nesse caso, as frases, pelo menos um período vai depender do outro. Por exemplo, aqui, ó. Não fui à praia porque estava doente. Já nesse exemplo, os termos podem ser compreendidos de forma isolada? Será? Acho que não, né, gente? Por quê? Se eu disser não fui à praia, tudo bem, você entende perfeitamente. Agora, se eu disser para você estava doente, não tem um contexto.
Então ele precisa de uma outra frase anterior a essa que traga o entendimento desse estava doente. Como essa segunda oração ela não tem um sentido completo, ela se subordina à primeira oração. Então a gente chama de período composto porque tem dois verbos, ó, fui e estava, tá? Só que a segunda oração está subordinada, ela depende da primeira oração. Então a gente chama de período composto por subordinação. É só uma introdução, tá, gente? A gente vai ver isso mais a fundo mais para frente, ok? E assim por diante. Vamos ver uma charge, uma tirinha aqui que explica um pouquinho. Aliás, não explica nada, mas a gente vai analisar. A gente tem que analisar a estrutura. Por exemplo, nessa tirinha aqui, ó. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Nessa segunda parte da tira, existe uma construção que a gente está trabalhando agora. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Preste atenção nessa construção aqui, ó. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. São um período composto, tá? Porque ele se faz de dois verbos, acendemos e pegou. Só que uma frase, uma oração aqui no caso, ela não depende da outra. Ele pode dizer assim: acendemos uma vela, tem sentido completo. Meu pai pegou um livro, tem sentido completo. Então a gente chama de oração, período composto por coordenação, nesse segundo quadrinho. Do mesmo modo aqui, a gente tem a mesma personagem, tá, gente? Pai, diz o número de 1 a 3. Para quê? Tenho duas provas hoje e só tenho tempo para estudar para uma. Mais de 1 a 3 são três números. Engraçado. Coloquei a opção ver TV, que seria a terceira opção que a menininha está colocando aqui, tá? Novamente, na segunda parte da tira, tenho duas provas hoje e só tenho tempo para estudar para uma. Eu tenho duas orações, ó, tenho duas provas, desculpa, mas só tenho tempo para estudar para uma. Cada frase, eu tenho duas provas hoje, tem sentido completo. E se eu disser só dá tempo para estudar para uma, tem sentido completo. Então, essa oração aqui, esse período, é um período composto por coordenação, ok? Então, hoje é uma aula bem tranquila. Só que numa construção, principalmente textual, que a gente vai estar vendo mais para frente, por enquanto eu estou trabalhando com frases e orações curtas, uma oração pode ter uma combinação de períodos, ok? Compostos por coordenação ou por subordinação. Por exemplo, aqui, ó. Fui à padaria, comprei pães que estavam quentinhos. Quantas orações que eu tenho? Basta você contar a quantidade de verbos, ó. Fui à padaria, uma oração. Comprei pães, outro verbo, outra oração. Que estavam quentinhos. Então a gente tem três orações. Agora, se eu analisar o tipo de período que há, fui à padaria, você entende? Entende. Então, o período é uma oração coordenada, porque ela não depende de outra para ter sentido. Se eu disser comprei pães, é uma oração coordenada, porque eu não preciso de outra frase para completar. Agora, se eu falar para você estava quentinhos, se você não vai entender, então ela precisa de outra frase anterior a essa que vai completar o sentido. Então, essa oração que estavam quentinhos ou que estavam quentinhos
ela está subordinada, ela depende de outra oração para ter sentido. Por isso ela é chamada de oração subordinativa ou subordinada. Ok? Então essa aula é bem curta, só para a gente ter noção de períodos simples e composto, períodos por coordenação e por subordinação, ok? E nas próximas aulas a gente vai estar fazendo uma análise mais profunda sobre os períodos compostos por coordenação, tá? Que são divididos em 5 grupos. Tem período composto por coordenação com adição, expressa uma ideia de soma ou acréscimo, por exemplo, ela cantou e dançou, ok? Tem a oração adversativa, por exemplo, indica oposição entre as orações. Ele estudou muito, mas não passou. Então é uma adversidade. Ele estudou bastante, o normal seria ele ser aprovado, ele foi reprovado, então teve uma oposição de ideias. Tem orações que se faz por alternância, no caso orações coordenadas, alternativas, tá, gente? Apresenta ideias que se alteram, por exemplo, ou vai ou fica, tá? Tem orações conclusivas, expressa uma conclusão. Choveu muito, portanto as ruas estão alagadas. Então são orações coordenadas que se faz com a presença de uma conclusão, tá bom? De um conectivo que expressa uma conclusão. De conectivos que expressam adição ou adversidade ou alternância ou explicação. Então, por exemplo, uma oração coordenada explicativa, ela fornece uma explicação, o sentido, a ideia dela de explicar alguma coisa. Não fui ao cinema, pois estava doente. Então, ele tem um conectivo aqui, pois, que dá essa ideia para esse período composto. Mas cada um desses termos a gente vai estar estudando mais para frente, tá? É só uma introdução. Então eu agradeço por vocês assistirem essa introdução ao período composto e vou deixar o card aqui em cima para a próxima aula e as anteriores no começo do vídeo. Curtam, compartilhem e muito obrigado.